Bom, e com essa a gente vai se despedir do Roberto Mota, que vai sair um pouquinho mais cedo hoje. Tem compromisso, né, Mota? A gente se encontra amanhã, então. Boa noite. Boa noite. E olha, nosso próximo destaque é o seguinte: a Advocacia Geral da União já teria identificado 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado o transporte de pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília no último domingo. Segundo o Globo, a AGU solicitou à Justiça o bloqueio de bens desse grupo, que somam quase 6.600.000 reais. Para a Advocacia Geral da União, ao bancarem o deslocamento das pessoas, os financiadores assumiram o risco pela prática dos atos ocorridos e pelos danos que deles derivaram. Doutor Sartori, começo com o senhor, com a análise sobre esse pedido da AGU, esse levantamento feito e esse pedido feito à Justiça. A AGU cumpre o seu dever, né? Realmente esses que promoveram e que também participaram desse ato lamentável, que é a destruição do patrimônio público, inclusive obras de arte e tudo mais, foi lamentável, uma ofensa seríssima, né, aos poderes. Então é lógico, a AGU tem que cumprir o seu dever, né, já está fazendo a identificação, inclusive com todo o aparato da Polícia Federal, né, o Ministério Público também está aí atuando, e realmente tem que ser identificadas todas essas pessoas. Eu falei aí dos infiltrados, então a gente tem que saber também que há situações aí em que pessoas também promoveram aí, ajudaram a promover, ainda que não sendo bolsonaristas radicais, se teriam ajudado também nesse quebra-quebra. E acho que essas pessoas também têm que ser identificadas efetivamente. Agora, todos eles têm que ser punidos exemplarmente, observado o devido processo legal. E a AGU cumpre o seu dever aí, auxiliando inclusive na preservação do patrimônio e auxiliando também o Ministério Público, que a Polícia Federal realmente vem fazendo um trabalho aí digno de nota nesse sentido. Agora, a única coisa que eu enfatizo, e até é meio chato a gente insistir aqui, mas eu quero respeito à Constituição quanto ao juiz natural, artigo 5º, inciso 53, e ninguém será julgado senão pelo juiz competente, aquele que realmente é designado pela lei, está previsto na lei, efetivamente, que é o juiz natural, o juiz competente. Senão nós vamos ter tribunal de exceção. O Supremo não pode ser o juiz universal, com todo o respeito que mereçam os nossos ministros, né? Eu acho que isso é que tem que ser respeitado. Agora, é lógico, a Advocacia Geral da União tem que seguir o seu caminho e procurar apurar efetivamente o que está acontecendo. Agora, nós podemos nos esquecer também que o próprio governo federal teve informações de que essa depredação, de que esse movimento nefasto ocorreria. O próprio ministro da Justiça teve essa informação. Então, isso também precisa ser apurado. Por que o ministro, que disse que, inclusive, do alto do seu gabinete, viu que a segurança não era suficiente, apesar de saber efetivamente que aquilo poderia acontecer, por que o ministro não tomou nenhuma atitude? Aí resolveram agora, efetivamente, encontrar aí os bodes expiatórios, né, que são o Torres e o Ibanez, né? O Torres está preso por quê? O Torres estava fora do país. O Torres não teve qualquer participação, talvez tenha havido alguma negligência, mas isso tem que ser apurado, você não pode desumir o crime. O crime tem que ficar claro, provado, e compete ao Ministério Público, juntamente auxiliado pela polícia, provar o crime, e não desumir a prática desse crime. Para que prender o Anderson Torres, que eu nem conheço pessoalmente, mas por que prender o Anderson Torres? Ele já está alijado, afastado da Secretaria da Segurança Pública, a segurança já tem um interventor, e ele não existe perigo libertatis, não existe nenhum perigo na liberdade dele, não tem nem condições de interferir absolutamente em nada ali, já que ele está fora, alijado completamente do cargo. E o Ibanez também, né? Houve a intervenção direta na Secretaria do Distrito Federal, Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e ele continua as outras funções dele normalmente. Também não podemos desumir que o Ibanez agiu com dolo, né? Se agiu, que fique provado, então, que sejam tomadas as providências devidas e que seja punido. Mas nós precisamos provar isso, tem que respeitar o devido processo legal. Então, eu quero realmente dizer que nós devemos, sim, e espero que a polícia, o Ministério Público, a AGU também auxiliando, que sejam severos na apuração e que consigam efetivamente levar à frente a persecução penal, mas
que ninguém seja excluído. E todos aqueles que estão envolvidos, inclusive aqueles que se omitiram, né, como nós já dissemos agora, que também a apuração recaia sobre eles, né, e que também haja aí que se respeite aí o juiz natural e o devido processo legal. É só isso que a gente quer. Agora, quem praticou essa desordem, quem praticou esses atos abomináveis, lógico, tem que ser punidos da maior severidade possível nos termos do artigo 359L do Código Penal, que foi um artigo que veio em substituição à Lei da Segurança Nacional, né, que é atentado violento ao Estado de Direito Democrático, e também os crimes todos cumulados de dano e etc e tal, associação criminosa, seja o que for, porque esse dispositivo não exclui os crimes cumulados. Então é isso que eu penso, né? Mas a AGU está dentro da sua prerrogativa de tentar auxiliar aí o Ministério Público e a Polícia Federal. Você, Kobayashi? Bom, a gente vê já um início aí de identificação de pessoas que estariam supostamente financiando estes atos, mas a gente precisa ter muita cautela, porque quando aparece a notícia de que 52 pessoas, 7 empresas financiaram os atos, parece que já está colocando no mesmo bolo todas essas pessoas como se elas estivessem convictas de que estes atos seriam de fato antidemocráticos, seriam atos de vandalismo, como aconteceram. O direito penal e a lei que se aplica a este caso exige para o concurso de pessoas, né, que é quando você pode punir criminalmente, investigar inicialmente, processar depois e punir com uma condenação eventualmente alguém por um crime sem que ela tenha praticado o ato ou sem que ela tenha o domínio da prática deste ato, estabelecendo essas pessoas como partícipes, portanto, é assim que a lei os estabelece. Há uma exigência legal de que estes partícipes, que ou auxiliando, como no caso do financiamento, ou instigando, tenham convicção e tenham o dolo, ou seja, a intenção exatamente igual àquela que se realiza. Ou seja, vou exemplificar aqui. Se alguém eventualmente financiou a ida de um ônibus, por exemplo, para estes atos de vandalismos, atos criminosos que aconteceram, sem a intenção, sem o dolo e às vezes até sem a ciência de que essa manifestação lá estaria para acontecer tal como aconteceu, com toda a violência e com todo o intento golpista antidemocrático que se realizou, esta pessoa não pode ser processada exatamente pelo mesmo crime que aqueles vândalos que lá estiveram. A jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais que já avaliaram e analisaram tantos casos parecidos, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, estabelecem a necessidade de que haja um nexo de causalidade, uma ligação muito firme que esteja amparada por provas no processo de que o instigador ou que o auxiliador, o partícipe, e neste caso, a exemplo do financiador, tenha convicção ou esteja com muita certeza, com uma prova de dolo de que esses atos sejam de fato criminosos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Para investigar, basta dúvida, mas para condenar, precisa ter certeza.